Você ama demais, ajuda demais, sente demais e no fim ainda acha que foi pouco. Você se entrega para tudo que você faz, mas se a mensagem não chega, se a pessoa demora para responder, se alguém se afasta de você, você desmorona por dentro. E aí você pensa: será que eu fiz algo errado? Será que eu não sou bom o suficiente? E se eu te dissesse que esse padrão emocional tem um nome e tem saída? Isso não é só carência. Isso é mecanismo de sobrevivência emocional. É o corpo pedindo desde a infância: fica comigo, por favor. Eu não sei existir sem você. Eu não sei existir sozinho. Tem gente que só se sente seguro quando está grudado em alguém, que entra em relações intensas, profundas, vira terapeuta dos amigos, ajuda todo mundo, mas não consegue ficar sozinho, não lida bem com a própria solitude. Parece empatia, mas esconde um desespero. E talvez você esteja se vendo nisso agora, sabe por quê? Porque o seu corpo aprendeu que você só existe em segurança quando você é necessário para alguém. Mas e se esse modo de viver estiver esgotando você, sem você perceber? Esse é o coração do traço de caráter oral. A defesa emocional de quem cresceu implorando por sustentação afetiva. O traço de caráter oral se forma quando o bebezinho teve amor, mas não teve constância. Ele foi acolhido, mas depois ele foi deixado no vácuo. Ele recebeu afeto, só que depois ele sentiu ausência. Essa instabilidade cria uma fome emocional que não tem nome. Não é só carência, é uma desorganização interna, uma desorganização das suas emoções. E essa criança cresceu acreditando: se eu não for útil, se eu não for fofinho, se eu não for prestativo ou interessante, eu vou ser ignorado. E eu vejo isso o tempo todo em quem entra no Be a Leader. Como, por exemplo, a minha aluna Jéssica. Ela me contou durante um atendimento que ela já tinha comprado vários cursos, mas ela nunca conseguia terminar nada do que ela começava, nem os cursos. Ela dizia que, por mais que ela quisesse seguir, era algo mais forte do que ela se sentia travada. Como se ela precisasse de alguém para ir lá, pegar a mão dela, validar cada passo. Mas aí veio o clique. Dentro do Be a Leader, ela começou a compreender o que era aquela necessidade. Ela percebeu que não era tão simples quanto uma falta de disciplina. Era a dor do traço de caráter oral que estava funcionando ali. E quando ela viu isso com clareza, ela parou de sofrer e começou a avançar de verdade. Ela passou pelo processo terapêutico e resolveu essa dor. Hoje ela faz parte do meu grupo de terapeutas formados por mim. Imagina uma criança que teve amor, mas não teve essa constância que uma criança precisa. Às vezes o colo vinha, outras vezes não vinha. Às vezes o olhar era de afeto, outras vezes era distante. O que ela aprendeu? Que para garantir o amor, ela teria que manter o outro por perto a qualquer custo. Essa criança cresce e vira um adulto que precisa estar com alguém o tempo todo para se sentir viva. É aquela pessoa que entra numa ansiedade profunda quando ela sente que o outro está se afastando. Ela começa a antecipar o que o outro quer para não correr o risco de ser esquecida. Mas o que parece doçura muitas vezes é desespero. O traço de caráter oral faz tudo para manter a conexão, porque ele acredita que se o outro for embora, ele perde a referência da própria existência. É muito triste viver assim. A grande mentira é que você precisa estar com alguém para se sentir inteiro. Você pode se sentir inteiro estando sozinho. É como se a presença do outro fosse a única coisa que garantisse a sua existência. Olha que loucura! Então você busca vínculos o tempo todo. Se o outro se afasta, você se desmancha, você se destrói. Se o afeto some,
você entra em pânico. E o mais curioso de tudo isso é que muitos cuidadores, terapeutas, professores, profissionais da saúde, gente que vive ajudando os outros, carrega a dor desse traço de caráter. Mas por dentro se sentem pequenos quando estão sozinhos. Nunca acham que são o suficiente. O que te prende não é a carência, é a confusão entre amor e fusão. Você acredita que estar sozinho é igual a desaparecer. É por isso que você vive colado, grudado, atento, disponível, tentando garantir que ninguém vai embora da sua vida. Essa é a prisão invisível. O medo de ser abandonado, o medo de não ser amado, o medo de que o outro vá embora e que você fique só novamente. Mas e se você pudesse existir por si mesmo? E se essa fome afetiva que te move pudesse ser saciada sem você precisar implorar pelo amor do outro? Mas como transformar essa dependência emocional em força e autonomia sem se tornar uma pessoa fria e solitária? A resposta está na nutrição emocional própria, que só você pode te dar. Em aprender a ficar, em criar uma organização interna nas suas emoções. E esse é o nosso próximo passo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o traço de caráter psico, o oposto do oral. O psico não se funde, ele domina. Não pede amor, ele seduz, conquista e manipula para não depender de ninguém. O oral não é um traço de caráter fraco. Ele só foi condicionado a existir através do outro se ele estiver preso na sua dor. E por isso, ele precisa se doar, se adaptar, se desdobrar, até perder de vista quem ele realmente é. Mas a cura não é virar uma pedra, é construir raízes internas, é aprender que você não precisa ser necessário para ser amado. Você não precisa fazer mais do que você já faz, nem sentir mais, nem se doar mais. Porque amar demais não é uma virtude, principalmente quando te esvazia. E esse vazio você não precisa carregar sozinho. E se esse é o primeiro vídeo dessa série que você está assistindo, volta e assiste todos os vídeos anteriores. Especialmente o primeiro vídeo, o vídeo 1, onde eu explico o que são os traços de caráter. Vai fazer tudo se encaixar. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi o momento da sua vida que você sentiu que precisava ser tudo e um pouco mais para alguém, só para você não ser esquecido? Compartilhe esse vídeo com quem está preso em relacionamentos ruins, só para não ficar sozinho. E entra na nossa comunidade do WhatsApp. Lá eu mando áudios para você ter insights, ideias e melhorar a sua vida no geral. E é totalmente de graça. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Você não precisa se moldar para caber no coração de ninguém. Você só precisa aprender a ocupar o seu próprio espaço.